Senhor. Eu quero te adorar, Senhor. Te adorar com todo o meu louvor. Neste dia de celebração. Aleluia, glória ao nome de Jesus, amém? A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você nessa noite. Certamente o Senhor preparou essa quinta-feira para abençoar você com a porção poderosa da palavra de Deus. E nessa noite eu creio que cada palavra será como uma semente que encontrará no seu coração uma terra fértil. E essa palavra, assim como semente, ela vai germinar, ela vai brotar. Ela vai dar muitos frutos na sua vida, em nome de Jesus, amém? Hoje eu quero compartilhar uma palavra com você. E diante da nossa atual situação, nós estamos transmitindo, nós estamos passando aqui essa palavra como um culto online, uma vez que nós não podemos estar reunidos. Mas eu creio que essa palavra servirá para que você não seja limitado, para que você de alguma maneira não seja mais afetado de uma maneira natural, principalmente por todas as notícias que podem estar nos cercando nesses dias. Por isso eu quero compartilhar nessa noite sobre uma palavra para que você possa desfrutar da liberdade que o Senhor te deu, independente da circunstância, seja por uma pandemia, seja por uma restrição, você é livre no Senhor, amém? Antes de compartilhar com você essa palavra, eu gostaria que você, onde você está agora, na sua casa, se com algum irmão, talvez sozinho, com um familiar, que você colocasse a mão sobre o seu coração por um instante. Vamos orar para que esta palavra possa falar com você, que o Senhor te traga revelação nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós oramos ao Senhor, nós colocamos, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração voltados completamente para o Senhor. Que essa porção poderosa certamente esteja sendo como um alimento espiritual. Pai, que nós comeremos e a substância, ó Deus, a capacitação, ó Pai, o fortalecimento que nós receberemos por meio desta palavra não será momentâneo, mas nos levará, ó Deus, até o dia que estaremos com o Senhor, porque a Tua palavra é poderosa, ela é apta para discernir, ó Deus, as coisas do Espírito e da alma, e nessa noite nós declaramos que somos alimentados pelo Teu Espírito, ó Deus, e nós cremos, Pai, que o Senhor tem coisas grandes para nós, em nome de Jesus, amém e amém. Bom, como eu disse para você, eu quero compartilhar com você uma palavra sobre liberdade. O título dela é Livres em Todo Tempo. Não importa em que tempo nós estejamos agora, porque como a Bíblia diz, há tempo para todas as coisas. E por mais que para muitas pessoas agora seja o tempo de estarem guardadas, vamos usar esse termo, porque em todo tempo nós somos guardados pelo Senhor. Mas ainda que nós estejamos nesse momento sem poder reunir de uma maneira presencial, você continua sendo livre no Senhor, E eu quero começar compartilhando com você um texto que está lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, Ezequiel 47, a partir do versículo 1. Você pode acompanhar junto conosco. O texto diz, Ezequiel 47, depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de baixo, ao lado direito da casa, ao lado sul do altar. Ele me levou para a porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. As águas me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. As águas que se deviam passar a nado, crescido, essas águas se deviam passar a nado,
rio pelo qual não se podia passar, e me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem a campina e entraram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá, por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Amém? Presta atenção, nós fomos chamados para sermos livres da condenação. Nós somos chamados para sermos livres do pecado, para sermos livres do medo, das enfermidades e outras coisas a mais nesse tempo. Então, veja, é um tempo de muitas incertezas, é um tempo de muitos conflitos, de diversas naturezas, né? Política, econômica, são muitos conflitos, mas a certeza, ou a única certeza que nós temos no Senhor, é que nós somos livres para fluir onde quer que nós estejamos, né? Para seguirmos o fluxo do rio. Este rio que eu estava aqui mencionando nesse texto de Ezequiel é, na verdade, uma comparação. Nós somos aqui levados hoje pela correnteza do rio, é muito mais forte do que qualquer outra coisa. Você é livre para fluir, independente da circunstância. Muitos podem dizer: pastor, né, nós poderíamos fazer algumas outras coisas em outro tempo, agora já não é mais. Presta atenção, você não deixou de ser livre porque as coisas mudaram, porque o tempo mudou, você continua sendo livre. A única coisa que mudou foi o tempo. Mas a liberdade que o Senhor te deu, ela transcende essas mudanças. Está entendendo o que eu estou dizendo? Sabe, nós precisamos entender aqui, por exemplo, nesse livro do profeta Ezequiel, nós lemos que o rio, ele saía do santuário. Agora, não sabemos se aqui este rio talvez fosse o maior do mundo, né? Há pesquisas, né? Há indícios, né? Há estudos, né? Falando sobre o maior rio do mundo, mas aqui eu não estou para falar do maior rio. O que eu estou aqui para dizer hoje é que a Bíblia diz que onde esse rio passava havia frutificação, havia vida que era passada, prosperidade, né? Saúde. O rio de Deus que passa na sua vida e você é levado por ele, te leva a desfrutar do sobrenatural, te leva a desfrutar de toda a sorte de bênçãos. Veja, Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37, olha o que o texto diz, João 7, 37, Jesus disse: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Veja, o Espírito aqui, você percebe com E maiúsculo, é o Espírito Santo. E Jesus estava dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba, né? Quem crê em mim, né, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse rio ao qual você passa, esse rio ao qual você é levado, na verdade é uma condução do Espírito Santo de Deus na sua vida. É Ele quem te conduz, é Ele quem te garante a liberdade que você recebeu em Cristo. Foi para a liberdade que Ele nos libertou. Quem garante essa liberdade, independente do tempo, é o Espírito Santo que habita em você. Então veja, o que é que nós podemos aqui aprender, por exemplo, com esse fluir do rio? Não é? O que tem a ver ser livre com o fluir do rio? Tem tudo a ver. Porque eu falo para você, a primeira coisa que você precisa entender, o que nós precisamos hoje entender, é que nós somos livres para algumas coisas que este fluir do rio aponta. A primeira coisa, veja, nós somos livres para manifestar a glória de Deus. Sabe, você não pode ser parado por coisas desta terra, está me ouvindo? Você é capacitado de uma maneira sobrenatural, então não são as coisas dessa terra que têm o poder de te paralisar. Então, no versículo 1 nós vimos aqui, né, que o rio, este rio que está descrito nesse texto do profeta Ezequiel, o rio flui para o oriente, presta atenção, né? Quando nós seguimos o rio, ele sempre vai fluir para o oriente, né? A direção que o rio flui, né,
do lado leste para o oeste. Agora entenda, ele vai fluir, e ele sempre vai fluir para o lugar onde ele deve ir. E o texto menciona aqui, que ele flui, né, para a glória de Deus. Presta atenção, o rio de Deus vai te conduzir para a glória dele. O rio de Deus vai te conduzir para o desejo que está no coração dele, para o propósito do Senhor. O Espírito de Deus não vai te conduzir para outro caminho. O Espírito de Deus vai te conduzir para a glória dele. Então, se seguimos aqui o fluir do rio, o resultado sempre será a glória de Deus. Presta atenção, nós somos livres para sermos guiados pelo Espírito, para manifestar a glória de Deus. Olha, mesmo você em casa, seja às vezes por um aparelho celular, quando você fala, quando você abre a boca, você é livre para fluir na glória de Deus, para manifestar a glória de Deus na sua vida. Uma palavra que você fala, sabe, ela pode transparecer, ela pode passar a vida de Deus onde você estiver. Nós somos livres para isso. Veja, o Senhor Jesus, ele é o perfeito exemplo deste rio. Por onde ele ia, havia vida. Onde ele tocava, havia cura. Milagres aconteciam. Assim como Cristo é, você também é neste mundo. Você é livre para manifestar a vida de Deus. Para de olhar para você, para de olhar para as suas limitações, sabe? Para de olhar para as indagações que às vezes vêm na sua mente e no seu coração. Você é livre para manifestar a glória de Deus. O texto diz no Evangelho de Mateus, vamos ver isso na Bíblia. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, capítulo 9. O texto diz, versículo 8 assim. Capítulo 9, versículo 8 do Evangelho de Mateus. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificavam a Deus que dera tal autoridade aos homens. A autoridade foi liberada, foi delegada, foi colocada na vida dos homens. Mas no versículo 35 desse mesmo capítulo, ou seja, Mateus 9:35, o texto diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Esse é um tempo que muitas pessoas estão dispersas. Aliás, eu acho que eu nunca vi tanta loucura acontecendo na cabeça até de muitos crentes. Pessoas que elas se veem tão inseguras, né? Elas são acometidas. Eu falo para você, né, não como uma palavra de condenação, mas tem tanta gente ainda que parece que não tem pastor. Jesus é o nosso bom pastor. Só que essa manifestação da vida de Deus, ela também pode acontecer conosco. Que nós não estejamos entre aqueles que hoje andam como se não tivesse um bom pastor. Está entendendo? Nós podemos estar de um desses dois lados. Como aqueles que ali foram alcançados pelo Senhor, pela graça de Deus, mas estavam numa circunstância, numa situação, de como alguém que está descuidado, alguém que está desgarrado, ou como aqueles que são usados pelo Senhor para liberar uma palavra para esses. Então não é porque hoje nós não podemos reunir que o diabo vai parar a igreja. Está entendendo o que eu estou dizendo? Esse é um momento mais do que nunca da glória de Deus se manifestar, porque não tem nada a ver conosco. Não é uma questão somente natural. Olha, é óbvio que nós queremos estar reunidos de uma maneira presencial, mas preste atenção. A palavra de Deus, a sua boca, ela pode ser liberada de uma maneira que a glória de Deus se manifeste. Você não precisa tão somente ficar preso. A conexão do Espírito Santo de Deus na sua vida, ela independe de alguns aspectos naturais. Sabe, às vezes nós ficamos presos a coisas que são terrenas, que são naturais. Nós precisamos estar focados na coroa que é incorruptível. É essa que vale a pena. Você tem o poder dentro de Deus, dentro de você, através do Espírito Santo. E quando você abre a sua boca, certamente a glória de Deus se manifesta. Fala com autoridade, com ousadia. Porque aquele que te chamou, ele garante isso. O Espírito que habita em você, ele garante a unção, o poder de Deus. Quando você abre a sua boca na certeza de que o Senhor usa você, querido, você não precisa às vezes nem gritar, só um sussurro quando você libera.
A unção de Deus é liberada na sua vida. E onde você passar, assim como Jesus passou, as pessoas serão curadas. Antes de você passar, o cenário é de desolação, é de morte, mas à medida que você for passando e a presença de Deus se manifestando em você, o lugar onde você passar vai ter como resultado vida abundante. Vai ter como resultado árvores frondosas. Lembra do rio? Onde o rio passava, dava frutos, dava peixes, árvores ficavam frondosas. Assim também é você, hoje, nesse tempo. Deus te chamou para esse tempo, querido. Deus te chamou para esse momento. A glória de Deus vai se manifestar na sua vida em nome de Jesus. Você é livre para isso. Segunda coisa que eu quero falar para você, você também é livre de toda justiça própria, porque se por um lado, às vezes nós ficamos retraídos, né? Nós ficamos ali muitas vezes paralisados, porque não nos achamos capazes por outro lado, né? Por outro extremo, às vezes nós achamos ali que nós é quem fazemos alguma coisa. Presta atenção. No versículo 2, né, deste texto base de Ezequiel, no capítulo 47, verso 2, diz assim, Ezequiel 47, versículo 2, diz: Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior. Olha para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Deixa eu dizer algo para você. Nós vimos aqui que as águas fluíam do lado direito da casa. Ou seja, ela sempre iria fluir, a direção das águas sempre é para o oriente. Então, o lado direito do que é o oriente, né, o lado direito do direito seria o sul, não é? Veja, a justiça de Deus aqui é a justiça que procede da fé. Você fala, pastor, como assim? Esse lado direito aponta para a justiça de Deus. E essa justiça que é proveniente do Senhor é a justiça que nós temos pela fé. Então deixa eu dizer algo para você. Quando nós entendemos que somos aqui justificados pela fé, nós rejeitamos toda a justiça própria. Nós vivemos da maneira que o Senhor nos chamou para viver. Nós somos livres para manifestar a glória de Deus, mas também somos livres de toda e qualquer, né, justiça própria, todo indício de justiça que não seja proveniente do Senhor. Então, deixa eu dizer algo para você. Nós fomos chamados aqui para sermos aqueles que manifestam a vida, aqueles que fluem no Espírito. E o fluir de Deus passa em você ser livre para manifestar, mas também passa em você ser livre de toda a justiça proveniente de você, de toda a justiça que seja própria. O grande impedimento aqui do fluir é justamente o merecimento. Enquanto nós achamos que as coisas irão acontecer, na medida que nós estamos fazendo para que elas aconteçam, né, que estamos presos ao resultado com base no que nós estamos fazendo, nós estamos limitando o fluir. Está percebendo o que eu quero dizer? Enquanto eu estou trazendo o resultado para uma atmosfera natural, o fluir não tem, o fluir de Deus, o fluir do rio, não tem como ir para uma perspectiva espiritual, não tem como ser extraordinário, porque ainda é limitado pela maneira que nós estamos fazendo. Isso ainda é justiça própria. Nós ainda achamos que as coisas irão acontecer com base, né, naquilo que nós estamos ainda fazendo. Presta atenção, o Senhor quer fazer muito mais através de você, mas não é só da maneira que você acha que as coisas devem acontecer. Não é só se for de uma maneira física que as coisas irão acontecer, principalmente de uma maneira espiritual. Quando você abre a sua boca e crê, né, que tem tudo a ver com Ele, aí as coisas irão transcender, elas irão passar a sua perspectiva, que ainda pode ser natural. O rio, ele vai fluir, não é porque nós merecemos alguma coisa, né? Ele não flui por nossa causa tão somente, mas ele flui por causa da obra consumada no Calvário. A obra que Cristo fez, ela é completa, e é aí onde a coisa acontece. Não tem nada a ver conosco, na verdade, tem tudo a ver com Ele. Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, 2 Coríntios 5, 21, o texto diz, Paulo dizendo, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Nós somos livres para desfrutar da justiça. Nós somos livres para vivermos como justificados. Que justiça que é essa? É a nossa? Óbvio que não, é a justiça que provém da fé, é a justiça de Deus para nós. Você é livre para manifestar a glória, mas você é livre para viver como um justo que Deus fez com que você fosse. A obra de Cristo fez de você justo. Outra coisa,
Há uma liberdade também para nós hoje, no Senhor, que dá a você acesso a ir mais além no Senhor, a ir mais profundo, a ir mais fundo. Nós estamos falando do rio, você hoje pode mergulhar. À medida que ia se passando aqui, vamos ver isso na Bíblia. Olha que interessante. O profeta Ezequiel, capítulo 47, agora no versículo 3, diz assim: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Aí a Bíblia diz, versículo 4, vamos avançar. Mediu mais 1000 e me fez passar águas, águas que me davam pelos joelhos. Já aumentou o nível das águas. E o texto diz agora, mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Versículo 5, mediu ainda outros 1000 e já era um rio que não podia atravessar. Porque as águas tinham crescido, as águas que se deviam passar a nado, o rio o qual não se podia passar. Deixa eu dizer algo para você aqui. Você é livre para desfrutar de algo tão poderoso no Senhor, como esse rio vai crescendo. À medida que você vai relacionando e se entregando completamente ao Senhor, sabe? Assim como alguém passa de fase, você aprofunda o seu relacionamento com o Senhor. Você aprofunda, né, na sua vida, na sua intimidade com o Senhor. Veja, à medida que esses níveis, aqui, esses 4 níveis de profundidade, eles eram relacionados, nós vemos aqui, né, como que esse homem, na verdade, que está com o cordel, que está medindo, na verdade, aqui, esse homem é o próprio Senhor Jesus. À medida que nós vamos relacionando com Ele, Ele vai medindo mais 1000 côvados, como está nesse texto, sabe? Nós somos medidos por Ele, e a cada momento, melhor dizendo, né, que somos medidos, a cada momento que nós passamos por esse processo aqui, nós podemos até em algum aspecto sermos aqui disciplinados, mas Ele nos permite esses momentos para que nós voltemos para Ele e sermos abençoados também por Ele. Por quê? Porque à medida que Ele vai medindo, o nível vai aumentando. À medida que esse nível vai aumentando, você vai desfrutando de mais favor. À medida que a água vai subindo na sua vida, você vai desfrutando de mais poder de Deus, da glória de Deus, do favor, da unção, do poder, sabe, do perdão, de tudo aquilo que é proveniente da obra de Cristo lá na cruz. À medida que você vai relacionando com Ele, quem perde controle é você, não Ele. Por quê? Porque você já tentou caminhar ou correr, né, quando você entra no rio ou no mar, por exemplo? À medida que você vai avançando e a água vai subindo, né, esses níveis em você, menos controle você tem ali, né, de caminhar. Não é você quem dá a direção agora quem dá a direção é o rio. Se você anda com águas nos tornozelos, a qualquer momento você pode mudar de direção. A qualquer momento você pode mudar o caminho, mas quando você vai avançando e as águas passam dos lombos e agora você precisa nadar, agora quem vai direcionar você é o rio, a força do rio. Sabe, agora você vai ser direcionado por ele e não o contrário. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você é livre para ser agora conduzido completamente pelo Senhor. Agora chegou o momento de você dizer, olha, se os tempos estão difíceis, agora eu preciso decidir verdadeiramente. Se eu vou ser direcionado por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu ouço, por aquilo que eu tenho me alimentado de uma maneira natural, se sou eu quem vai determinar as direções que eu vou andar, ou se vai ser o rio da vida, ou se vai ser de fato o Senhor quem vai me conduzir. Você é livre para ir mais fundo no Senhor. Sabe, você é livre para desfrutar de segurança. Você é livre para desfrutar da saúde, você é livre para desfrutar da prosperidade, você é livre para vivenciar cada projeto de Deus. Eu sei que muitas coisas têm batido à sua porta, né, na sua mente, também no seu coração nesse tempo, mas presta atenção, nada disso vai ter o poder de te paralisar. Você é livre para viver os projetos de Deus, né? Livre para ir a níveis mais intensos na presença do Senhor, nesse rio que vai fluir na sua vida em nome de Jesus. E por último, e não menos importante, você também é livre para você é livre para viver a vida abundante do Senhor. Ele te deu liberdade para te fazer viver essa vida abundante. Versículos 6 e 7 de Ezequiel 47 diz:
e me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Preste atenção aqui. Depois disso aqui nós vemos, né, depois do acontecido das águas em seus níveis serem aumentados, nos versículos 6 e 7 nós lemos que onde o rio fluía tinha abundância de árvores. Tinha vida abundante agora estava fluindo. Não é isso? Onde flui o rio, sempre há frutificação. Se você está aqui hoje, né, se você está aí hoje me ouvindo, se você crê, né, que certamente o rio de Deus passa e ele pode levar e conduzir você, preste atenção, onde ele te conduzir, haverá sempre frutificação. Haverá multiplicação, mesmo você na sua casa, o Senhor multiplica, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, sabe, Ele é soberano e a vontade dEle é muito maior, sabe, do que qualquer coisa ou pandemia que possa acontecer, Ele é maior do que todas as coisas, Ele já tem o que é final, sabe, Ele já sabe, Ele é o princípio e o fim, sabe, Ele é a pedra angular e também a de arremate, Ele é todas as coisas, o alfa e o ômega. Então, presta atenção, o texto de Ezequiel aqui, ele não vai dizer para nós, ele não nos diz claramente, mas nós sabemos aqui que a árvore que está aqui do outro lado do rio, nós podemos achar ou encontrá-la, na verdade, como a mesma árvore que está lá em Apocalipse. No livro de Apocalipse, você pode acompanhar, por favor. Apocalipse 22, versículo 2. Olha o que o texto diz para nós. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. Está entendendo o que eu estou dizendo? A árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore não são para a cura dos povos. Presta atenção, a cura é proveniente dessa árvore da vida. Se hoje há um rio de vida fluindo de nós, há também o fruto da árvore da vida disponível para nós. Porque hoje você tem a essência da vida de Deus em você. A produção da vida, né, que é encontrada na árvore da vida, hoje ela está dentro do homem, ele está dentro de você por meio do Espírito Santo. Então, Deus, Ele quer que nós comamos esse fruto da vida, para que nós sejamos agora aqueles que irão transmitir essa vida. E quem quer essa vida? Cristo. O fruto dessa árvore é Cristo. Deus quer que nós vivamos essa vida abundante. Quando, pastor? Quando estivermos na glória? Claro que não, é para hoje, é já, sabe, é para essa noite que você está ouvindo aí essa palavra, é para que você desfrute desse fruto da árvore da vida, você desfrute da presença do rio da vida, sabe, daquele que media, Ele é tudo em todas as coisas, Ele é o seu Senhor, Ele é aquele que garante, Ele é o fruto dessa árvore da vida, e você tem essa vida dentro de você. A árvore da vida, ela cresce onde o rio vai fluindo. Não é assim que diz o texto? Onde o rio passa, ali agora está apto a ter a árvore que vai dar vida. Presta atenção, o rio de Deus passa e você desfruta do fruto dessa árvore. Por quê? Porque o resultado desse fluir do rio é que nós teremos ali como fruto multiplicação para você. Você vai ter como fruto, de onde passa essa vida de Deus, esse rio, você vai desfrutar de saúde, né, de multiplicação, de frutificação, de liberdade. Você é livre para fluir no rio, para desfrutar de vida abundante. Sabe, esse rio ele vai passar e vai gerar duas coisas para você. Estou encerrando. O texto diz assim, né, Ezequiel 47:9. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Onde passa o fluir do rio, é gerado a vida divina. Onde você fluir na presença do Senhor, vida de Deus será transmitida, será passada. Esses peixes, na verdade, são vidas. Não é porque hoje nós estamos reclusos, né, a reuniões online, que as vidas não podem ser alcançadas. Né? De repente você deve ter encaminhado esse link, e você talvez que recebeu o link está me ouvindo pela primeira vez. Deixa eu dizer algo para você, apesar de mim hoje, né, você tem a oportunidade, na verdade, de entregar a sua vida ao Senhor e desfrutar desse rio.
talvez você está me ouvindo hoje, né, está passando por uma situação difícil, eu quero dizer algo para você: a água do Senhor pode te limpar hoje, a água do Senhor pode conduzir você. Talvez você está caminhando hoje com os seus passos, tentando direcionar a sua vida, mas hoje o Espírito de Deus quer falar com você e vai tocar você para conduzi-lo ao propósito inicial do Senhor, para que você tenha vida e vida em abundante. Sabe, você pode entregar a sua vida ao Senhor hoje. Hoje você tem a oportunidade de deixar o Senhor tomar o leme ali da sua vida, conduzir você, ser o capitão da sua vida, e você desfrutará de vida abundante, trazer liberdade para você viver dessa maneira. Entende o que eu quero dizer? Sabe, esses peixes aqui são vidas. Quantas pessoas estão hoje aqui vivendo como atemorizadas, vivendo, né, como pessoas que elas não têm nem prazer em viver, elas vivem com medo, reclusas, elas vivem com medo do que pode acontecer com elas. Elas vivem restritas, né? Infelizmente tem muitas pessoas que não podem nem adquirir mais o que elas queriam, porque elas estão presas, elas estão sendo escravizadas. Mas hoje uma palavra de vida é liberada para você entender de uma vez por todas que você é livre para viver uma vida abundante no Senhor. Esta terra não pode limitar você a viver essa plenitude de vida. Há liberdade a favor para aqueles que são filhos. E por último, como eu disse para você ainda, nesse último tópico, além da vida divina, abundante, por onde passa esse rio, né, ele também vai produzir frutos por meio dessa árvore que está sendo alimentada pelo rio. No Salmo 1 nós lemos que somos como árvores plantadas. Não é uma árvore que nasceu por si só, nós somos plantadas lá. E uma árvore que é cultivada ali junto à corrente de águas, ela certamente vai frutificar. Essas águas aqui, nessas correntes de águas, apontam para o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus que habita em você. E é por causa disso, por causa do Espírito, que a nossa folhagem nunca murcha. Como nós lemos, né, agora há pouco aqui em Ezequiel. Tudo que nós fazemos é garantido pela palavra, que será bem sucedido. A presença do Espírito de Deus é semelhante à água que hoje, né, toca em você, faz de você uma árvore que está sendo alimentada por este rio. O fluir do rio constitui você uma árvore. As suas folhagens, né, elas são de fato ali como cura para as nações, porque quando você abre a sua boca, você demonstra, né, aquilo que está, aquilo na qual você está enraizado. A árvore que está à beira do rio, ela tem suas raízes ali que se alimentam daquela água, dos nutrientes daquele rio. Você é uma árvore que está recebendo do Espírito de Deus. E a sua folhagem, ela não murcha. Você aponta para as nações, para aqueles que estão ao seu redor. Veja, essas nações podem ser o seu vizinho hoje. Ele pode ouvir de você, né, a palavra de Deus e receber cura hoje. Receber libertação hoje. E mais do que isso, além dessa folhagem, ainda tem os frutos que serão apresentados por você naquele dia ao Senhor. Haverá uma grande multidão e você terá parte com isso. Haverá recompensa para você também por isso. Porque hoje já temos favor liberado sobre nós. Há favor disponível para nós hoje. Sabe? E quero encerrar esse momento aqui falando para você que não existe substitutos para o fluir do Espírito. Não existe substitutos para o alimento da palavra de Deus. E eu falo para você, sabe, não serão essas restrições, não será pandemia, não serão perseguições, ou quaisquer outras coisas que venham tentar nos parar, não serão nenhuma delas que poderão desfazer o que já está disponível para nós, através do trabalho de Cristo. E esse trabalho nos garantiu uma liberdade hoje. Nós precisamos desenvolver um coração sensível para isso, para essa liberdade que nós recebemos. E, além de desenvolver isso, nós precisamos buscar constantemente estarmos cheios aqui, nos enchendo da palavra do Espírito, orando em línguas, entoando salmos, cânticos espirituais. O que nós precisamos verdadeiramente é nos apropriar da palavra de Deus e o que ela diz a nosso respeito. Ela é a sua segurança. A palavra de Deus, o verbo vivo, o Senhor Jesus, é a sua segurança, o seu alicerce, o seu castelo forte. Nada poderá abalar você.
1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. O Senhor tem te preparado para este novo tempo. E por isso, se você tem se limitado nesse tempo a não fazer algumas coisas no Senhor, porque você tem se achado muitas vezes acuado, quero dizer algo para você hoje. Seja livre para fluir na presença do Espírito de Deus. Aí onde você está, se nesse tempo você tem, sendo acometido de alguma enfermidade, eu quero profetizar na sua vida em nome de Jesus hoje, que você é livre dessa enfermidade, que hoje o Espírito de Deus, onde você está, mesmo sem tocá-lo, o Espírito de Deus vai e manifesta a cura em você hoje. Se você tem passado por algumas privações, à medida que você está sendo bombardeado na sua alma, nas suas emoções, eu quero dizer algo para você, que as suas emoções e a sua mente são de Cristo. A mente de Cristo está sobre você hoje. A saúde de Cristo está liberada sobre você. Seja no seu corpo ou na sua alma, você desfruta de saúde completa no Senhor. Sabe, a prosperidade de Deus é liberada também para nós. A vida abundante de Deus no seu ministério, frutificação, eu declaro hoje, seja livre para fluir no nome de Jesus. Se você pode por um instante, sabe, põe a mão sobre o seu coração onde você está e faça uma confissão comigo hoje, a respeito dessa verdade, a respeito da liberdade que o Senhor te deu. Põe a mão sobre o seu coração e diga: nessa noite, eu declaro que eu desfruto da liberdade que o Senhor instituiu lá na cruz em meu favor. Diga: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Diga: eu sou livre para manifestar a vida de Deus. Diga: eu sou livre da justiça própria. Diga: eu sou livre para desfrutar de águas mais profundas, para mergulhar no rio de Deus. Diga: eu sou livre neste tempo para viver uma vida abundante no Senhor. Diga: quando eu falar, diga, pessoas serão alcançadas. Diga: quando eu orar, diga, pessoas serão curadas. Diga: eu creio que o Senhor fará obras maiores na minha vida, através da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Você precisa crer nessa verdade. Você é livre para fluir na presença. Você é livre também, antes de encerrarmos este culto, você é livre para desfrutar da plenitude, prosperidade plena de Deus na sua vida. E eu gostaria que você estará recebendo, você estará vendo, acompanhando na sua tela, com um QR Code, também as contas da nossa igreja, se você vai entregar o seu dízimo e a sua oferta por meio de um dos mecanismos, seja pelo Pix, nosso CNPJ aí embaixo, pelo QR Code que está na sua tela, ou de alguma maneira que você vai entregar de uma maneira física e não pode entregar nos prédios, pode entrar em contato conosco, comigo, e nós estaremos indo até você para arrecadar. Mas você é livre para desfrutar dessa prosperidade. Paulo falou isso, mais do que nunca, irmãos. Esse é um tempo em que nós contamos com você. Esse é um tempo em que nós resistimos, não somos paralisados por homens e mulheres como você, que estão ouvindo a palavra de Deus, estão investindo para que isso não pare, para que isso avance. Sabe, irmãos, num tempo como esse é que nós vemos verdadeiramente o quanto a igreja do Senhor, ela é fiel, ela é generosa. Nós contamos com você, é muito importante. Paulo, ele escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, onde ele diz, depois do versículo 13, ele diz que todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. Mas no versículo 14 ele diz assim: todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Era muito bom saber que poderia contar com a igreja. Paulo podia contar com a igreja dos Filipenses. O texto diz ainda: porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. O Senhor tem dado frutos para nós.
para que o nosso crédito seja aumentado. E quando é que isso acontece? É justamente em momentos como esse. O tempo inteiro o Senhor tem te dado sementes para que você multiplique. Mas neste tempo é um tempo propício para que os milagres aconteçam, para que as maravilhas aconteçam. Essa obra do Senhor. E Ele fará com que ela prospere. Mas quais são os instrumentos que você acha que o Senhor vai usar para isso? Todos aqueles que são instrumentos do Senhor certamente terão recompensa sobre isso. O texto diz que Paulo falou o seguinte, versículo 18: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou a mão, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E no versículo 19 ele diz, para encerrar: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Nessa noite, não perca a oportunidade, né, de ser um instrumento de Deus e ser abençoado por isso. O Senhor te dá alguns mecanismos naturais para que de uma maneira espiritual ela possa trazer resultados para você, né, que o Senhor possa abençoar você nessa noite e que Ele te guarde, né. Nesses dias nós estaremos dando mais notícias para os irmãos. Eu queria encerrar esse culto, né, junto com você orando para que o Senhor nos traga a manifestação do favor, para que tudo que for necessário para que a nossa obra avance, para que a obra do Senhor avance, né, da nossa igreja, ela possa ser liberada nesses dias, para que os irmãos que estão doentes sejam curados, para que esses decretos sejam revogados. Ainda que o homem pode fazer planos, a última palavra vem do Senhor. Amém? Onde você está? Curva sua cabeça, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos declarar neste tempo, Pai, que somos supridos, alimentados, abastecidos. Guarda cada um dos nossos irmãos da igreja. Senhor, cada criança, cada juvenil, cada adolescente, cada jovem, pai e mãe de família. Senhor, cada irmão da nossa igreja, cada pastor, ó Deus. Pai, que cada igreja nossa, Pai, nesse estado afora, nesse país afora. Senhor, nós oramos, Pai, por nossa liderança, pelo pastor Aloísio, Senhor, pelo pastor Almi, cada pastor, ó Deus, do conselho apostólico, cada um dos supervisores e pastores dessa obra fora. Nós abençoamos nessa hora, declaramos, ó Deus, que somos guardados pelo Senhor. Ó Deus, nós oramos em especial nesse momento, para que aqueles, ó Deus, que estão acometidos de enfermidades, sejam sarados em nome de Jesus. Pai, nós declaramos também, Pai, que a nossa expectativa não está em homens, mas está no Senhor. E também nós esperamos boas notícias, porque nós estamos firmados no Senhor. E enquanto estivermos aqui, Pai, nós desfrutaremos de favor. Nós declaramos que as nossas portas não serão fechadas. Senhor, enquanto elas estiverem, ó Deus, Pai, enquanto nós não pudermos reunirmos ali de maneira, Pai, presencial, certamente a obra, a palavra do Senhor será expandida por todos os mecanismos. Senhor, que cada um dos nossos irmãos seja usado pelo Senhor neste tempo, seja guardado também de toda enfermidade em nome de Jesus. Pai, este vírus que nós amaldiçoamos não poderá, ó Deus, tocar-nos neste tempo, não poderá cometer nenhum dos nossos irmãos. Nós oramos, ó Deus, para que tudo isso cesse, porque nós declaramos que a última palavra ela vem do Senhor. Nós cremos que o Senhor é conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós cremos, Pai, que o Senhor está à frente dessa situação. Por isso nós também abençoamos cada um dos nossos irmãos, e nós cremos que no final de tudo isso, nós teremos ainda assim muitos frutos para apresentar e entregar ao Senhor. É a nossa oração nessa noite, Pai, com gratidão, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, né, e que você desfrute de favor do Senhor. Não perca, né, as nossas notícias nesses dias, e esperamos você também no nosso culto online, no próximo domingo às 17 horas. Deus abençoe você em nome de Jesus.